Olá, pessoal. Iniciando nossa aula, nós falaremos sobre inclusão digital. Vocês desculpem a minha voz, estou com faringite, demorou, mas chegou. E eu vou tentar falar o mais alto possível, ok? E a gente inicia aqui falando que a grande maioria da população não possui as condições necessárias para ter acesso às novas tecnologias, é motivo de inquietação para os governos e sociedade civil, mas é necessário que se faça e discuta a qualidade desse acesso. Em relação à globalização, não basta que o indivíduo possa acessar a internet, é primordial que ele possua competência para utilizar essa ferramenta de forma plena, porque afinal de contas, o conhecimento ele propicia igualdade tanto de oportunidades quanto de qualidade de vida. Então, a inclusão digital é neste estágio de desenvolvimento em que o ser humano se encontra um dos fatores responsáveis por impulsionar o conhecimento e aumentar as possibilidades de progresso social e cultural dos indivíduos. Porém, o acesso às tecnologias digitais, com disponibilidade para todos em sociedades muito marcadas pelas desigualdades sociais, é tarefa árdua, exige vontade política e comprometimento dos atores da sociedade civil. E no Brasil, né, como em outros países tidos como emergentes ou em processo de desenvolvimento, onde as desigualdades sociais são consolidadas através da história, podem ser percebidas na falta de acesso por um grande contingente populacional a insumos considerados essenciais. A inclusão digital, ela já começa a ganhar um status semelhante à necessidade de água tratada com qualidade e em quantidade suficiente, ao saneamento básico, à energia elétrica, ao acesso à educação de forma igualitária, ou seja, a inclusão digital, mais do que uma necessidade, ela começa a ser entendida como um direito fundamental de todo cidadão. Os países desenvolvidos, eles instituíram a sociedade da informação e acabaram impondo isso ao resto do mundo. E as TICs, as TDICs, elas deixaram de ser opção para se tornarem determinantes na vida de todos. E aqui a gente tem um dado que em 2010 o Brasil se encontrava em uma posição bem acanhada no ranking de penetração de banda larga. E os indicadores eram piores que muitos países com economias similares ao nosso país. Então, se vocês verificarem aqui, em 2010, 37,30% da Suécia já tinha acesso à banda larga, e no Brasil, apenas 5,26% da população. Então, a falta de internet em casa afetou milhares de jovens ao redor do mundo e fez com que muitos tivessem dificuldades em estudar à distância. Então, embora não exista uma pesquisa específica que mostre realmente o número de crianças e adolescentes no planeta sem acesso à rede, a gente sabe que essa é uma questão que atinge diversos países. E aqui a gente passando para o próximo gráfico, a gente vem para a porcentagem da população com acesso à internet pelo mundo. E aqui já são dados coletados entre 2018 e 2019, em que a gente vê um pequeno aumento desse acesso. O Brasil está atrás da Argentina em percentual de acesso, e a Noruega é o país que mais a sua população tem acesso à internet. Mas mesmo com esse pequeno avanço, a gente ainda sofre com a desigualdade. O país tem 4,8 milhões de crianças e adolescentes sem internet em casa, segundo dados divulgados em 2020 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Isso corresponde
a 17% de todos os brasileiros de 9 a 17 anos. E aqui o próximo dado é que nós temos a questão dos dados em 2022 que mostram um ranking do tempo em que as pessoas ficam mais tempo na internet, ficam online. E nesse ranking, o Brasil aparece em destaque, porque aqui, em questão de horas e minutos por dia, o Brasil está em terceiro lugar, com 10 horas e 19 minutos de acesso. E o primeiro país é a África do Sul, com 10 horas e 56 minutos. E aí, quando a gente fala nessa questão de tempo de acesso, por que, que a gente está tão evoluída? Porque o jovem, as crianças que têm esse acesso, normalmente elas não têm um período fixo, uma rotina de acesso à internet determinada pelos pais. Então, enquanto o garoto está ali no telefone, no computador, esteja jogando, esteja fazendo sabe lá o quê, navegando sabe-se lá onde, o pai, os pais, né, eles cuidam das suas obrigações, mas, como a gente já falou em aulas anteriores, uma porcentagem verifica e faz essa inspeção no que o filho está é, navegando ou não nesse mundo da internet, nesse mundo virtual. E falando um pouquinho sobre a velocidade da internet, mesmo com essa lentidão que a gente tem, né, às vezes há picos de lentidão que a gente não consegue abrir um vídeo que seja no nosso celular, por exemplo, isso não atrapalha somente o entretenimento de quem quer ver um filme, por exemplo, em algum streaming. E não consegue, né? Ela tem também impactos econômicos. Por exemplo, a Netflix, ela tem filmes em 4K, que é filmes em altíssima resolução. Mas que não há possibilidade de distribuição, já que a transmissão desse tipo de vídeo exige velocidades superiores a 15 megas, e apenas 0,5% da rede brasileira está habilitada a isso. Em termos de velocidade também, no Brasil, algumas ações foram tomadas para mudar esse cenário, já que na sua casa a velocidade de conexão é inferior à informada no contrato que a sua prestadora firma com você. No caso, a Anatel, ela determina que as operadoras entreguem, no mínimo, 70% da velocidade contratada. O objetivo da Anatel é aumentar essa parcela, que já foi muito menor em anos anteriores, aí vai aumentando isso ano a ano. E aí, no universo das campanhas eleitorais, cada candidato promete elevar a velocidade média da internet no país. Um exemplo foi na época da reeleição da Dilma Rousseff. Durante a campanha dela, ela prometeu investir 16 bilhões para levar a banda larga a 90% da população para acesso à internet. A medida, que era bem ambiciosa à época, elevaria a velocidade média no país para 25 megas até 2018. E de acordo com o Speed Test, a velocidade média de download da internet banda larga no Brasil é de 22,9 megas, sendo que a média global é de 45. Então, o país ocupa a posição 73 no ranking mundial de velocidade de internet de banda larga. Ou seja, em 2018, ela a candidata à presidência quis propor a velocidade média de 25 em 2018. E hoje, em 2022, a nossa média ainda é de 22,9 megas. Ainda está um pouco a desejar, né? Na realidade, está bastante a desejar, porque a gente só vai vendo o contrato aumentando de valor e o serviço prestado ainda é bem precário. E a nossa situação também, ela lembra
de países bem populosos, como a Índia e a China, né? Mas, em parte, a velocidade baixa ela é justificada pela demanda alta, já que as operadoras elas trocam a velocidade pelo aumento de número de instalações. Capitalismo, né, gente? E ao invés de melhorar a qualidade dos serviços, as operadoras se concentram em aumentar o número de clientes atendidos. O que tem que ser feito? Tem que fazer investimentos para aumentar nessas duas pontas. Aumentar a velocidade que é proposta para automaticamente eles conseguirem prestar um serviço de qualidade e aumentar o seu atendimento. O Brasil é o terceiro país no mundo em números de endereços de IP. Nós somos ultrapassados somente por Estados Unidos e China. Mesmo que as populações mais carentes tenham pouco acesso, o número de pessoas logadas, o número de aparelhos conectados é bem elevado. Porém, nem sempre distribuído de forma justa entre todas as classes. As pessoas de baixa renda, elas ficam à margem de tudo isso. E aí, a gente falando sobre a inclusão digital no mundo, aí aqui vem falando que muitos são os programas de inclusão digital bem-sucedidos, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos menos desenvolvidos. Mas mesmo assim, nos países com dificuldades em relação ao desenvolvimento humano e econômico, a inclusão digital é possível com boas ideias e parcerias. E dentre os países, né, em desenvolvimento, a gente cita aqui a Índia, que lá também existem grandes desigualdades sociais e no acesso à tecnologia. Prosseguindo, no Brasil, a universalização do acesso às tecnologias é dever do Estado. Entretanto, este acesso limitado apresenta um custo muito alto e não abrange todas as camadas da sociedade brasileira. E a gente passa aqui agora para alguns exemplos de programas governamentais que visam promover a inclusão digital no país. Inicia com o Proinfo, nós já falamos sobre ele em uma outra aula, então só para relembrar, é o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, criada pelo MEC, para promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental, médio e básico. O segundo programa é o programa Governo Eletrônico, o serviço de atendimento ao cidadão, que é direcionado prioritariamente para as comunidades em estado de vulnerabilidade social. Não tem outro meio de inserção no mundo das tecnologias da informação e da comunicação. E, atualmente, com cerca de 11 mil pontos de presença em funcionamento, instalados em entidades de sociedade civil sem fins lucrativos, instituições públicas de ensino, saúde, segurança e unidades de serviço público em áreas remotas, de fronteira ou também de interesse estratégico do governo, e o serviço é gratuito. Nós temos o programa Cidades Digitais, que visa a modernização da gestão, ampliação do acesso aos serviços públicos e promoção do desenvolvimento dos municípios brasileiros por meio da tecnologia. E as iniciativas do programa Cidades Digitais são basicamente a construção de redes de fibra óptica que interligam os órgãos públicos locais, a disponibilização de aplicativos do governo para as prefeituras, a capacitação de servidores municipais para o uso e gestão dessa rede e a oferta de pontos de acesso à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de grande circulação, como praças, parques e rodoviárias. E nós temos também o Centro de Recondicionamento de Computadores, que é um espaço físico adaptado para o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos e para a realização de cursos e oficinas voltada para a formação cidadã
e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social, e com um foco no processamento e plena condição de funcionamento dos equipamentos. Essa ação envolve o governo federal e os seus parceiros. E aí, assim que o equipamento é reformado, eles são doados para pontos de inclusão digital, como telecentros, escolas públicas e bibliotecas. E o programa Wi-Fi Brasil é viabilizado por meio de parceria entre o Ministério das Comunicações e a Telebrás. E esse programa ele é direcionado prioritariamente para comunidades do estado em vulnerabilidade social em todo o Brasil, que não tem outro de serem inseridas no mundo das tecnologias de informação e comunicação. E fazendo um adendo, né, em relação aos investimentos em inclusão digital, em junho de 2021, o Ministério das Comunicações assinou um acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para receber um investimento de 2 bilhões de dólares em inclusão digital no país, sendo que 1 bilhão somente vai ser direcionado para a região amazônica, para atender as comunidades ribeirinhas, as comunidades que ficam em zona de difícil acesso. E o portal do Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologias, o IBCT, ele disponibiliza um mapa da inclusão digital no Brasil, atualizado, sobre o resultado dessas ações de inclusão digital no âmbito federal, estadual e municipal, que eu vou ler na íntegra os próximos slides, que são muito importantes. Em uma era em que se fala tecnologia, estar excluído digitalmente é estar excluído socialmente. A inclusão digital tende a desenvolver mecanismos de inteligência coletiva que possibilite aproximar comunidades e achar soluções adequadas ao crescimento social, cultural e econômico. A necessidade de construir uma sociedade inclusiva, na qual todos possam lutar pelos seus direitos e estar de igual para igual é um consenso. O acesso igualitário ao mundo digital promove unidade da população, uma vez que a integra em torno de um fator social, colaborando também para amenizar a segregação entre os cidadãos, ou seja, aquela pessoa de camada mais rica, com mais posses, tem esse acesso tão facilitado a esse mundo, concorrendo com aquele de camada mais baixa, mais simples, sem renda. Não é justa essa concorrência, tem que ser uma ampla concorrência, tem que ser direitos iguais para todo mundo, porque aquele aluno da periferia, ele tem que ter acesso a isso sim, como cidadão, ele tem que ter esse direito. E se a família não pode prover isso, porque na atual conjuntura está difícil eles proverem alimentação, a sustentação da família em termos de alimento, em termos de água, luz, enfim. Imagina como que eles vão arcar com essa inclusão digital. É praticamente impossível. Então, como estava no slide lá atrás, isso é dever do poder público também. Portanto, é evidente que é imprescindível fazer inclusão digital um foco primordial para o desenvolvimento de vários índices na conjuntura mundial. E se houver interesse dos governantes, se houver políticas públicas, devem utilizar-se das ferramentas tecnológicas no intuito de melhorar a qualidade e o padrão de vida da população como um todo, e em especial dos menos favorecidos. Porém, entretanto, a batalha contra a exclusão digital é uma busca por soluções para reduzir o impacto provocado pela evolução e uso da tecnologia sobre a distribuição de riqueza e o aumento das desigualdades sociais. Então é isso, minha gente. Espero que tenha ficado claro essa questão da inclusão digital
do direito de todo cidadão de ter acesso e de como a responsabilidade do poder público é muito grande a proporcionar esse acesso. E estou disponível para qualquer dúvida, ok? Um forte abraço para vocês e até mais.